Mas, presidente, aproveitar só essa descontração inicial para elogiar o relator, elogiar um trabalho que exige uma habilidade conciliadora gigantesca, um trabalho que exige uma construção de pontes de diálogo única nessa casa. Eu não posso deixar de pontuar o que também eu acredito que poderia ser melhorado nesse relatório, que poderia ser melhorado nessa reforma. Incondicionalmente eu aprovo a reforma, ela é necessária, o Brasil precisa, é a prioridade do nosso país. Mas eu acredito que a partir desse relatório, eu fui eleito para um mandato que defende um Brasil mais eficiente, mais próspero e mais livre. Então eu tenho que dizer algumas coisas que a gente pode caminhar até a aprovação disso no Congresso. Vou focar em 4 principais, senhor presidente. A primeira já foi muito falada pelos meus colegas aqui, que é os estados e municípios. 25 governadores assinando e querendo entrar nessa reforma. Se a gente não bota os estados e municípios para dentro agora, onde já houve o desgaste, onde já houve a negociação, já houve a conversa com a população, vai ficar infinitamente mais difícil apoiar nas assembleias. E o estado que não entrar, lá na frente, senhor presidente, vai ter que pedir dinheiro emprestado, vai entrar numa espiral econômico negativo muito ruim para o seu cidadão. Então, estados e municípios têm que voltar para essa reforma e passar, seja aqui na comissão, seja no plenário. Número 2, a espinha dorsal dessa reforma, meus colegas, que é a capitalização. Capitalização, ou vamos botar o nome, é a poupança garantida. É a poupança, é a gente dar a possibilidade do mais jovem ter algum dinheiro lá na frente. É a gente dar a liberdade do cidadão escolher o que ele quer fazer com a aposentadoria dele. Por que só o Brasil está certo e o resto do país está errado? Por que só o Brasil está na situação que está? A gente tem que mudar o sistema previdenciário no Brasil. Tirar a capitalização agora é um passo muito difícil para a gente colocar só depois. Vamos aproveitar agora, vamos discutir, vamos já fazer uma nova previdência. Não vamos passar uma reforma. Porque se passar qualquer reforma, vai ter que fazer outra lá na frente. Número 3, aumento de impostos. Gente, pelo amor de Deus, como é que não está na cara que esse aumento de impostos, aumento de CSLL vai sobrar para o povo? É o povo que paga o pato, gente. Com a concentração bancária que tem no Brasil, você acha que os bancos vão fazer o quê? Vão manter o preço para o consumidor? Vão manter as tarifas bancárias? Não vão subir o preço para ninguém. É o povo que paga o pato. A gente tem que acabar com outros privilégios. Não fazer o povo pagar o que o governo não consegue cortar. Pelo amor de Deus. Mas esses 3, senhor presidente, partindo para o final da minha fala, eu até entendo. Tem divergências. Tem divergências, né? A gente falou de estados e municípios, de capitalização e de aumento de impostos. Mas o que eu não entendo é como é que um parlamento que foi renovado em mais de 50%, como é que um parlamento que diz que defende os pobres, que diz que defende o povo, não percebeu o abismo entre a realidade do parlamentar e a realidade do povo brasileiro. Isso eu não consigo entender e esse é meu 4º ponto. Que os atuais mandatários se aposentem com mais de 30 mil reais, alguns, que escolheram, porque tem outros que já bateram a consciência e abriram mão. Mas que os atuais mandatários que optem pelo sistema especial se aposentem com mais de 30 pau, como se diz lá no interior de São Paulo, onde eu tenho minha família, enquanto o teto do brasileiro está em 5 mil. E enquanto a maioria está abaixo dos 2 mil. A gente tem que dar exemplo, gente. Como é que nós não vamos falar disso nessa reforma da Previdência? A maioria do Congresso já abre mão. Faço um convite para todos os meus colegas dessa casa, vamos dar o exemplo e vamos abrir mão dessa aposentadoria especial. Com isso a gente vai conseguir o apoio, vai conseguir a compreensão do cidadão. Isso é simbólico. Exemplos, as palavras comovem aqui, mas os exemplos arrastam. E a gente precisa dar o exemplo para mostrar que essa é uma nova previdência, que esse é um novo parlamento. Existe um abismo entre as condições que a gente tem aqui e as condições que os 200 milhões de brasileiros têm lá fora. Não estou nem falando de BPC e rural, não estou falando disso. Eu entendo que a gente tem que flexibilizar o que for possível para não perder o impacto fiscal, mas para atender algumas necessidades da sociedade. Então não estou falando de BPC e rural. A gente tem que acabar com as diferenças entre as classes políticas e os brasileiros que trabalham duro. Trabalham duro como a gente aqui, mas trabalham duro, pegam pesado todo dia, mas estão muito distante dessa realeza que existe, não só no Congresso Nacional, mas em todo o sistema político, elite judiciária, elite do serviço público. Vamos tirar essas diferenças, vamos fazer alguma coisa, senhor relator. E eu acredito que
não vai ter ninguém aqui que vai se opor, principalmente quem defende os mais pobres, principalmente quem defende os mais necessitados. Queria agradecer e só reafirmar, essa precisa ser uma nova Previdência, não qualquer uma que vai ter que ser feita outra lá na frente. Obrigado, senhor relator, para os colegas.